Bom dia. A gente está aqui com a cineasta documentarista paraense Priscila Brasil, nessa nossa quinta semana do Patrimônio Audiovisual da Amazônia, que o tema desse Dia do Patrimônio Audiovisual Mundial é Nossa Janela para o Mundo, que, que, que aborda mais especificamente as questões específicas dos documentários, né, como uma janela para a gente conhecer a nós mesmos e o mundo que cerca a gente, né, a partir do cinema numa perspectiva de patrimônio audiovisual, né, de documento, de uma história, de uma sucessão de fatos do mundo para tentar entender a história. E aí eu queria conversar um pouco com a Priscila sobre os filmes dela, a importância dos filmes dela também para o nosso lugar, né, para a Amazônia, para o Pará especificamente. Tudo bem, Priscila? Tudo bom, Ramiro? Obrigada pelo convite. Priscila, eu queria, para a gente começar, assim, eu queria falar contigo sobre, assim, tipo, essa motivação inicial que te levou a começar a realizar os filmes, assim, aquela coisa bem inicial mesmo. Como é que começa essa vontade toda de colocar essas imagens na câmera, assim? Ai, meu Deus. Eu acho que era uma criança. Vou até chorar, pô. Se não me fizer me lembrar de como eu quis começar a fazer audiovisual. Criança, criança, criança. Já concatenava o mundo, organizava o mundo na minha cabeça dessa forma, com imagens em sequência. Mesmo não fazendo. Escrevi uma peça de teatro que eu queria filmar, na verdade era um teatro filmado, quando eu tinha 6 anos. Eu já sabia escrever, escrevi. Escrevi uma fala para cada irmã, tinha várias irmãs e primo, e cada um tinha uma coisa, e dirigi eles quando eu tinha 6 para 7 anos. Meu tio tinha uma câmera VHS, foi lá para filmar e tudo. Esse negócio se perdeu, mas eu tinha uns 6 para 7 anos. Já entendia isso como um modo de expressão que eu tinha para mim como o melhor possível. E aí quis fazer faculdade de cinema, não tinha em Belém. Eu era um pouco adiantada na escola. Eu fui fazer vestibular, eu tinha 15 anos. Então, eu não podia sair de Belém, porque uma menina de 15 anos não dava para morar sozinha em São Paulo. Eu não tenho família lá e ficava muito difícil. E os meus pais não me deixaram. Eu me preparei todo para fazer vestibular de cinema e no final eles falaram, não dá, ninguém vai poder se mudar contigo. Te vira e escolhe uma coisa que tem aqui. E aí eu escolhi arquitetura. Mas dentro dessa arquitetura, eu nunca deixei de querer fazer, de me expressar da mesma maneira, com imagens em movimento. Sempre foi assim. E no final da faculdade de arquitetura, eu resolvi retomar essas ideias quando eu estava no Sírio e passei na frente da festa da Chiquita. E eu nunca tinha visto a festa da Chiquita. E eu achei um absurdo que eu nunca tivesse visto aquela festa. Como que eu podia morar naquela cidade? Ter aquilo há tanto tempo, que a pessoa que estava do meu lado me explicou que aquilo ali existia há muito tempo, então onde ele vinha e o que era aquilo. E eu achei uma coisa inacreditável que uma manifestação daquele tamanho que tivesse passado batido por mim durante todas as décadas que eu tinha vivido até então. E eu resolvi fazer algo sobre aquilo, mesmo estando na faculdade de arquitetura. E eu fui selecionada para eu escrevi uma proposta de filme e filmei algumas coisas e enviei para uma coisa chamada Brasil Documenta, que era um fórum que tinha no Rio de Janeiro, que era patrocinado pelo GNT na época. E eles escolheram junto com outras pessoas que faziam cinema, um dos sete vídeos que foi escolhido foi o meu, para passar no fórum. E aí eu ganhei uma possibilidade de ir fazer um workshop sobre documentário. E a partir de então eu resolvi que eu não queria mais ser arquiteta. Eu realmente terminei a faculdade, pendurei meu diploma e passei a tentar construir projetos de audiovisual, né? Muito no intuito de compreender coisas que eu não via dentro da minha bolha, né? Eu vim de uma situação extremamente privilegiada, tenho toda a consciência disso, e foi criada realmente numa bolha dentro dessa cidade, dentro do que se costuma dizer elite de Belém. Então, um lugar que hoje para mim é muito complicado até de entender, é muito distante do que eu vivo.
Enfim, foi assim que começou. Não foi nada fácil, Aham. por incrível que pareça. Aí já entrando nos filmes, então, né, que tu já entrou nesse assunto da Chiquita também, né, desse teu primeiro filme, assim, que tu partiste para a batalha, digamos assim, sem, digamos assim, um apoio oficial, né? Então, de certa forma, tu já começa a criar, de certa forma, muito sem essas amarras de um edital, né? Tu começa, de certa forma, a fazer de forma livre, sem um prazo, um deadline, uma coisa assim. Começa a filmar de uma forma mais, né, orgânica, assim, sem muita pressão, né? Não tinha, aquela época estava numa transição entre película e digital, vai lembrar bem. No início dos anos 2000, ainda tinha gente filmando em película. E filme ainda era película, e vídeo era É, vídeo era digital. outra coisa. Então tu fazer vídeo era outra história, totalmente diferente do que fazer filme. Fazer filme ainda tinha que ser no suporte de 16 ou 35 milímetros. E eu comecei direto no vídeo. Eu fui assistente de algumas coisas em película e apenas vi, assim, mas realizar, não realizei nada. E não tinha dinheiro mesmo. Naquela época, as leis de incentivo à cultura eram totalmente centralizadas ainda no Sul e Sudeste. A gente quase não conseguia viabilizar nada. Localmente, a gente já tinha semeata, eu acho que no início, mas mesmo assim, um objeto como esse, da Festa da Chiquita, que era LGBT, isso era impossível. As pessoas realmente não iam, ninguém queria patrocinar. Eu cheguei a aprovar o projeto na lei, cheguei a ir para algumas reuniões de patrocínio, mas as pessoas meio riam da minha cara e perguntavam muitas Hum. vezes se não tinha alguma coisa assim, tipo, melhor para apresentar para elas. Tipo, falava assim, por que você não fala das nossas praias? Porque, Uhum. sabe, uma ideia turística do que assim, né? E aí ninguém quis patrocinar. E aí eu tinha, como eu disse, eu tinha, graças a Deus, alguma coisa, tinha uma mesada que na época era R$ 300. Mas R$ 300 naquela época correspondia a um salário mínimo, que é mais ou menos uns mil Aham, reais. era. E aí, uma mesada sensacional, né? Para uma pessoa que não está fazendo ali nada. E aí consegui, com esse dinheiro dessa mesada, agilizar umas fitas e pedir os equipamentos emprestados para o pessoal do 3D. E eu nunca vou me esquecer que esses caras me emprestaram o equipamento que eles não usavam na hora do almoço. Então, eu tinha a hora do Uhum. almoço para ir filmar e voltar e entregar de volta. Eu tinha 2 horas para tirar o equipamento, chegar lá, fazer a entrevista e voltar e entregar o equipamento. E eu fiz isso durante 3 dias, 4 dias, e acho que no sábado eles me emprestaram o dia inteiro, porque eles não iam usar no sábado e no domingo da profissão. Então, eu consegui viabilizar o filme assim com um monte de amigo também, pagando o lanche da galera, e era isso, todo mundo doou o seu trabalho, porque era a primeira coisa que eu estava fazendo, não sabia nem como era que fazia. E eu acho Aham. que se não fosse acho que essa coisa de ser uma ação meio coletiva e de ter acontecido pela vontade de muita gente que quis estar naquilo, acho que isso deu um impulso maior do que eu previa, entendeu? E aí Engraçado, Priscila, que essa temática, né, LGBT, na época ainda era LGBT, né? É, agora já queria ainda mais era LGBT. PN, mais. E era ainda uma coisa ainda assim do underground mesmo, né? Ela não era explícita, não era filmada, não era, né, mostrada. Depois que começou talvez de tentar mostrar essa face ainda desconhecida da sociedade, né? Tão conhecida, mas também tão pouco filmada, tão pouco representada, né? E foi uma temática mesmo assim, inovadora que tu trouxe para esse documentário, de certa forma, né? Ramiro, eu vou te falar uma coisa que eu falei semana passada. Assim, a experiência de retrocesso do país que a gente está agora é tão visível para mim porque ela é visível através do meu próprio filme. Aham. Assim, quando o Chiquita estreou, ele era considerado por uma grande parte da população católica do Pará, mais conservadora, um problema. Ele era considerado um filme meio subversivo. É, até porque, de certa E forma, aí, digamos assim, que ele e tem um aí inimigo, né? só que aí a gente foi evoluindo, né? É. Dentro da narrativa Ai, do acho teu que filme, caiu. tu Será que percebe caiu? bem, assim, dentro da narrativa da Chiquita, né? Se a gente for pegar para a narrativa clássica do cinema, assim, desses heróis e desses vilões, dessa Ixi, jornada do será que herói, né? caiu? Tá escutando? Agora tô. De certa forma, acaba sendo o Eloy Iglesias dentro
do teu filme fazendo uma jornada do herói, né? Sim, aí, o que eu estava te dizendo era que o que eu vejo é que a evolução o retrocesso do país é claro por como o Chiquito era visto. Assim, quando ele estreou, ele era um problema, ele era considerado um filme subversivo, ele era considerado um filme absurdo, o Sírio era debatido como um patrimônio da Igreja Católica e nunca um patrimônio plural. Aí a gente tem uma arrancada progressista, né, onde todas essas coisas que envolvem o Sírio começam a ser realmente consideradas parte do Sírio, né? Festa Chiquita, as manifestações profanas, tudo certo, tá tudo certo. De repente, aí eu pensei, o filme envelheceu, porra, o filme fez a função dele, hoje em dia eu vejo, no meio da década de 2010, 2015, eu olhava para o filme e falava assim, cara, isso aqui parece do século passado. E aí, hoje em dia, parece que a gente voltou para o ponto inicial de como ele foi feito. A gente está fazendo os debates hoje que a gente estava fazendo quando eu fiz o filme em 2006, cara. São os mesmos debates. O Sírio é só católico, o Já Sírio não é pareciam nada superados, profano. né? Já parecia, a gente teve uma... É como se a gente estivesse voltando para aquele ponto. Eu sinto como se a gente não tivesse... Sabe? 20 anos o filme tem, e a gente voltou, é um retrocesso de 20 anos. É Entendeu? incrível A gente mesmo. está fazendo os debates que a gente fazia quando esse filme estreou. Isso ficou velho e voltou. Eu não acredito. Quando eu abri as páginas do negócio, estavam debatendo se o Sírio é só católico ou se o Sírio é cultural. Eu falei, A cara, não é igreja, a possível. igreja, a igreja confirmou com uma propaganda que o Sírio pertencia à diocese, né? E pertence à diocese. É. Ele comunicou isso publicamente, que o Sírio pertence à diocese. E com amplo apoio de parte da população, inclusive, né? Né? Que parecia um debate absolutamente superado. É o que eu estou dizendo. Os debates, se homossexuais têm direito se a comunidade LGBTQIA+, tem direito de estar dentro da procissão ou não, se o Sírio é católico ou não, se o Sírio é plural ou não, isso eram debates superados. 10 anos depois que eu tinha feito o filme, eu sentia isso, porque eu ia para debate, o filme continuou passando, né? O filme passa todo ano, nesses 20 anos. Vida desde a época, né? Não, nunca parou de passar. Nunca parou de Sim, passar, verdade. nunca parou de passar. E aí o filme continua. Então, mas aí quando eu participava dos debates de 10 anos, digamos assim, do filme, em 2016, era uma coisa. Os debates de 20 anos do filme são outro. É como se eu tivesse voltado para 2006, 2005, entendeu? Quando eu estava filmando essa porra. É É incrível isso. inacreditável. Assim, a reação ao próprio filme, para mim, esclarece muito do que nós estamos vivendo, entendeu? E o fato dele ter existido, né, Priscila, ele é um documento de um período que parecia que o Sírio já estava superado a essas questões, né? E aí ele fica como um documento daquela festa inclusiva, né, do que é o Sírio, né? Ramiro, se tu for parar e olhar o filme, o Edmilson está lá falando a mesma frase que ele fala 20 anos depois, porque eu filmei em 2003. Então, nós Uhum. estamos 20 anos depois do que eu filmei. O Edmilson está em cima de um palco falando o quê? O Edmilson está falando que o Sírio, que o Sírio é plural, que faz parte, que aquela manifestação faz parte do Sírio. E o Edmilson está, de novo, como prefeito de Belém, 20 anos depois, falando a mesma coisa. E as reações são tão absurdas quanto foram há 20 anos atrás. É. Entendeu? Assim, ano que vem o filme vai fazer 20 anos, vai fazer 20 anos que eu filmei, então eu quero fazer algo, porque acho que esse filme voltou a ter um debate necessário na cidade. É. Entendeu? Eu não vou conseguir fazer uma revisão, mas eu vou conseguir colocar materiais que não estão no filme inicial, talvez, e talvez fazer alguns materiais que eu acho que são interessantes para a gente atualizar essa discussão e colocá-lo na mesa de novo. Porque acho que ele, como um instrumento que mostra o quanto a gente retrocedeu de volta, ele é perfeito para isso, entendeu? E acho que é um debate que precisa Verdade. colocar na mesa de novo. E Infelizmente. Priscila, eu acredito que logo essa tua experiência inicial em realizar um documentário e tu ver como existem coisas que precisam ser ditas e documentadas, né, fez com que talvez isso moldasse, de certa forma, a tua carreira, né? Apesar dela ter também que eu gostaria de conversar contigo também depois, sobre essa tua carreira, digamos assim, ligada à música, né, que dá uma certa desopilada, assim, mas não tanto porque quando tu vai para a música também
tu vai abordar a questão talvez do tecnobrega, que também era outra questão tabu também na cidade de Belém, né? Assim, bem tabu, né? O tecnobrega. E tu participaste também junto com o Vlad, o Gustavo, desse movimento de documentar o tecnobrega como um movimento válido, cultural da periferia de Belém, né? E aí, mesmo dentro da música, de certa forma, tu escolhe umas abordagens mais fora da curva, né, também, né, o teu contato com a Gabi, né, o Tecnobrega da Gabi, o teu contato também com a música também, com Madame Satã, que também é uma banda que também já não é muito bem vista, né, pelo próprio, o que ela levanta no nome da banda, né, e aí, e foi um pouco, num período que após a Chiquita, né, que tu também te envolve com essa música também, né? Essa música de periferia de Belém, que também foi outro impacto também dentro da sociedade, né? Da cidade. Cara, eu vivo... eu não gosto do mundo que eu vivo, né, Rami? Assim, eu costumo dizer assim, eu não estou absolutamente nada satisfeita, eu sou uma eterna insatisfeita com o mundo que a gente vive. Principalmente o mundo de Belém, que é o que, cara, o meu mundo mais próximo. Eu não estou nesse mundo para aceitar isso. Eu estou nesse mundo para debater que porcaria é essa, tá entendendo? Eu quero um mundo diferente. E tudo que eu fizer na minha vida, então isso vai estar impresso em tudo que eu fizer. Não vai ter nada que não vai ser político. Tudo vai estar político porque eu sou insatisfeita com a condição do Brasil, entendeu? Não gosto dessa construção. Não gosto. Uhum. E vou lutar contra ela e vou debater ela o quanto eu puder. Então, quando os meninos do Madame Satã chegaram para mim, foi o meu primeiro videoclipe, dizendo que tinham visto Chiquita e queriam um videoclipe, eu falei assim, eu não faço nem a menor ideia do que seja isso. Mas a gente pode tentar fazer alguma coisa. E aí eles, a gente quer fazer num negócio, como é? Numa fábrica abandonada ali na BR, falei, igual, uma coisa, parece aquelas bandas dinamarquesas, falei, vocês Clipe de são metal, né? dinamarqueses? Falei, vocês são dinamarqueses? Não, vocês são noruegueses? Não. Então não vai rolar. Vocês veem o som de vocês como um som gélido? Eu falo, olha, sinceramente, vocês têm um som potente e um som super, super calorento para mim. Isso me soa calor, assim, entendeu? Tá super conectado com o que é essa cidade, assim, o calor absurdo e essa loucura que a gente vive. A gente não tem dinheiro, mas a gente tem a Vila da Barca que está sendo demolida ali. E acho que aquilo ali é muito simbólico Muito. do que é Belém. Ninguém É. vai lá filmar porque ninguém deixa. Eu acho que a gente tem que entrar em contato com a comunidade, fazer uma ponte com a comunidade e criar uma forma da gente conseguir documentar esse lugar durante esse videoclipe. Todo mundo achou que eu era doida, né? Claro. Uhum. Eu falava, não, é esse lugar colorido, detonado, pobre, miserável às vezes, mas que tem gente, que tem coisas, que tem uma cultura, que tem... A gente tem que... isso aqui. É com essas pessoas que a gente tem que alinhar. E a gente construiu uma coisa que foi mais de novo, igual o Chiquita, Uhum. uma ação coletiva de um monte de gente que queria grudar naquilo. De repente, a gente tinha 40 pessoas trabalhando no videoclipe, ninguém sabia mais o que estava. Cara, mas aquilo ali, eu tenho certeza. Eu lembro daquilo com muito carinho, Mohamed, porque eu acho que quem estava ali mudou a vida da pessoa. Porque foi o fura-bolha de um monte de gente. Um monte de gente. Essas 40 pessoas estavam em outros lugares, nunca tinha entrado na Vila da Barca, que ninguém entrava. De repente, tu entra com 40 jovens do audiovisual dentro daquele lugar, para tentar fazer uma ponte com a comunidade, e indo lá, e conversando, e conhecendo criança, e conhecendo situação de vida, e trabalhando com gente que está fudida. Cara, Uhum. foi sensacional aquilo. Eu acho Aquilo foi... o Devorados, ele foi de certa forma, eu acredito, como um marco também, né? Assim, tipo, numa retomada, retomada é um termo que já está superado, mas tipo assim, um renascimento do videoclipe dessa forma, como uma potência possível para a música, né? Depois de Devorados veio o resto, uma sequência de videoclipes assim fantásticos, né, em Belém, né? Ressurgiu essa cultura, essa coisa da possibilidade visual na música, né? Com Devorados foi uma potência mesmo. Não, e depois, assim, a periferia de Belém, ela é, assim, a gente é só periferia, né? A gente tem que aceitar isso. Belém é um centro desse tamanho e uma periferia imensa. Então, o que que é Belém se não é a periferia dela? Entendeu? Uhum. E assim, essa periferia é negada o tempo inteiro por esse centro branco e europeizado. Cara,
a Belém é a periferia de Belém. E é isso que está nos meus videoclipes, e é isso que eu acredito que precisa ser mostrado. É isso que está no Chile, é isso que está no Devorados, sabe? É isso que está em tudo que eu fiz, praticamente. É É, alguém tentando olhar se eu não sou da periferia, mas tenho minhas amizades e meu comprometimento com os movimentos dessa periferia, entendeu? tá. Então, tu continuar falando sobre o Devorados, né? E logo depois do Devorados, que foi essa imersão, digamos assim, na Vila da Barca, que acaba sendo também um documento de um lugar que estava fadado a ser ressignificado, né? Da Tem prefeitura. entender que isso era o principal, né? É, verdade, né? E a música também, eu não consigo mais desassociar essa música desse ambiente, né? O videoclipe ele tem essa potência, né? De te colocar mesmo naquele lugar e aquela música já é aquilo, já, né? E o Devorados, né? Encaixou muito bem com aquela criança, aquele espaço, né? No início a banda não entendia como ia ser. Eu falei, não, eu vejo assim. Então, se vocês quiserem fazer comigo, vamos lá que eu vou encaixar, né? Vocês têm o layer da arte de vocês está aqui e a minha camada está em cima. Acredita em mim, bora lá. É tipo isso, né? É, Videoclipes são duas artes atreladas. É a visão de alguém sobre... É o que alguém sentiu da música do outro. Então, pelo menos é isso que eu acredito. É, e legal que depois digamos assim, o início de uma parceria com o Madame Satã, que gera outro vídeo também depois, né? Que aí tu faz aquele retorno pro Círio, né? Também, que o Círio acaba virando sempre uma coisa que é o Vela, né? Que já bota a Samires lá no meio do Círio também, que o Vela também talvez seja uma das obras audiovisuais que melhor representam aquela coisa do promesseiro, né, da trasladação, né, que ele está intenso, ele é trasladação o tempo inteiro, né? Quase a gente morreu ali, né? Quase a gente morreu. Porque assim, a gente começou, eu tinha sonhado, ninguém impressão, mas eu disse, sonhei que tu estava no Sírio e cantando essa música. E ela falou assim, como assim? Vão matar a gente e tal, vão... Aí eu falei, não, já era um momento que as coisas estavam mais light em relação à religião. Aí eu falei, não, mas a gente vai lá, vai conseguir filmar. Só que aí, quando a gente chegou lá, a gente resolveu ir para. Tipo assim, estava muito longe da Berlinda, entendeu? Então, a família estava só andando e eu estava falando para cá, não é sobre isso. Porque o Uhum. Sírio não é sobre a gente só andar na frente tranquilamente rezando. O Sírio é sobre ser empurrado, não é? É É, sobre um esforço físico. E assim, é esse esforço físico que apareceu no meu sonho, como uma relação ao esforço físico que tu faz no show de metal, entendeu? Porque eu acho muito parecido o Círio com uhum. um show de metal. Não sei se é só na minha cabeça, mas para mim as duas coisas são. E O a show de plateia, a metal plateia do metal, né? é, Aquela plateia do metal fica aquele E tem, suor, naquela e vida. tem uma troca sempre na É, bateria do metal física, entendeu? Empurra, volta. E ela funciona nesse empurra e volta, nesse uhum. contato físico, que era o mesmo contato físico que eu via no Sírio, entendeu? Então, eu falei, Sam, só vai funcionar na minha cabeça se tu tiver ali, ó. A gente vai ter que fazer as duas procissões, tipo, do lado da pergunta. E Uhum. ninguém aguenta fazer isso, porque fisicamente isso é uma doidice, né? Tu consegue ficar lá, talvez, algumas horas, mas ficar o tempo inteiro das duas procissões do lado da Berlim é coisa de doido. Mas a gente ficou. Tanto que no final ela passou mal, realmente a Sam passou muito mal. E eu passei mal também depois, mas a gente fez. A gente levou nossos corpos, digamos assim, até o limite. Porque Mas o aí que está também. por trás daquilo lá é muito mais louco, entendeu? Uhum. Mas fica, né? E é engraçado que a minha visão, na verdade, dos videoclipes que tu fizeste com a Samis musical, né? Talvez que eu não seja muito fã do metal, né? Ficou um pouco, digamos assim, eu deixei um pouco de lado como cinema, assim, eu te confesso, assim, sabe? Que eu ainda estava naquela pegada que talvez entendendo o que é cinema. E talvez esse teu movimento com o videoclipe da Samis, os videoclipes do Madame Satã, Devorados e Vela, né? E depois, quando a gente vai falar agora, talvez, quando tu entra com a tua parceria com a Gabi, era um cinema também. Assim, tipo, eu comecei a encarar aquilo como cinema, sabe? Também, assim, para mim, enquanto pesquisadora, aquilo, sabe?
Tem uma coisa que eu acho que eu preciso falar sobre como que eu fiz o Vela. Que ele é uma coisa que ele é meio fora dos padrões, muito fora dos padrões. Lembrando agora, outra coisa que eu achava que não funcionava era que eu tinha eu não me lembro mais quem era, mas era algum fotógrafo que tinha alguma experiência. E essa pessoa deixava essa câmera muito estável, e essa câmera estava simplesmente funcionando bem, entendeu? E aquilo estava estragando o que eu achava que era o documentário. O documentário não, o videoclipe, que para mim é a mesma coisa. Que é um documentário também, né? Exatamente. Então, eu peguei, tirei, era algum dos meus amigos, porque eu tive essa liberdade de tirar a câmera da mão dessa pessoa e colocar na mão de uma pessoa que nunca tinha filmado na vida. Isso eu decidi no meio do Ciro. Eu falei assim, não, não é tu. Peraí, bora deixar ele fazer. Aí a pessoa, acho que era o Rafael Guedes, alguém assim, que nunca tinha filmado na vida. Eu falei, é esse olhar que a gente precisa. É isso aqui, porque isso vai me dar a bagunça, que eu acho que é isso aqui, entendeu? A bagunça, assim, se tiver muito ordenado, plano, ou muito organizado, isso não vai funcionar, porque não é sobre isso, sim. E não é sobre isso a potência do metal também. Então, isso foi uma coisa que eu estava experimentando, uma coisa que era colocar a câmera para alguém que não filmava para filmar na hora. Então, quer dizer, nesses videoclipes, tinha um potencial de experimentação muito grande mesmo acontecendo na hora, entendeu? De linguagem, de uma série de coisas. Que depois, sei lá, acho que foi ficando. As coisas também foram ficando mais caretas, eu acho, sei lá. Engraçado, Priscila, que geralmente quem participa do Círio no chão, né, no meio dos romeiros, são os fotógrafos, né, fazendo só fotografias. As câmeras, elas ficam sempre longe, filmando só aquela processão de longe, né? Aí tu traz a câmera para dentro como se fosse um personagem, de certa forma, né? Então já foi uma diferença, né? A câmera, aquele objeto sagrado, caro, né? Que a gente não. Coitado, né? Se quebrar isso vai ser um prejuízo. Aí tu enfia a câmera, uma irresponsabilidade tua também, mas que gera também uma proposta estética, né? Porque pode acontecer de tudo ali no meio daquele cílio, né? Pode quebrar. Não, acho que uma delas Pode, foi quebrada. sabe Deus o que pode acontecer ali. Então, é uma irresponsabilidade, mas que gera, na verdade, uma estética bacana mesmo, né? E o Eu calor, só pude a fazer porque eu umidade, já tinha. as águas É, que são jogadas em cima do romeiro, uma das é câmeras, uma tá me doideira lembrando de mesmo. coisa. Uma das câmeras levou uma água dessa. O É. cara jogou câmera na. Foi uma sorte que nenhuma delas se O cílio é espalhou. uma coisa viva que tu não tem como domar aquilo, né? E Priscila, tá, tu sai um pouco do cílio, né? De certa forma, eu não sei como foi essa tua escolha da tua carreira, talvez. Foi uma coisa que deve ter acontecido naturalmente, assim, no fluxo das coisas. Não foi uma coisa, talvez, muito planejada, né? Mas quando tu entra no Tecnobrega, né? Digamos assim, fazendo aquele videoclipe da Gabi, que é também que eu considero também que Shirley Shark também foi uma experiência de estúdio, né? Uma experiência mais controlada, né? Tu sai dessa experiência talvez do descontrole, do acaso, né? Que tu tinha te colocado com a Chiquita e os documentários do Madame Satã, tu já te coloca numa situação de controle, né? Com o videoclipe da Gabi, né? Feito todo em estúdio e tal. E aí talvez tenha que reaprender também, de uma certa forma, o teu fazer, né? Tu recomeça numa situação controlada, planejada, de planos e planos sequência, organizados de uma forma já com um método, digamos assim, cinematográfico propriamente dito, né? Como é que foi esse teu ciclo que começou a partir da Gabi, assim? Sim, eu já tinha passado por todas as situações de descontrole que eu podia ter com o Tecnobrega, né? Eu tinha sido, eu iniciei dirigindo, mas depois passei só para produção executiva, porque estava em outros filmes do Brega S.A., foi feito na minha produtora, né? E tinha passado também por uma outra experiência, que era a criação do Live em Jurunas, né? Que eu fiz com o Vincent Moon, lá no Jurunas. Isso já tinha acontecido quando aconteceu o Shirley. E o Live em Jurunas é a situação do descontrole total, né? E o documentário já tinha aprendido bastante sobre o que era o Tecnobrega, já estava ali, demorou muito, né? Foram muitos anos o Brega S.A. E aí, quando eu cheguei, aí eu achei que estava na hora de eu ter uma experiência mais construída, porque qual era a vontade da Gabi?
e de todo mundo na época, era conseguir tirar o Tecnobrega de Belém e explicar, digamos assim, o Tecnobrega para o Brasil, fazer uma tradução do que era o Tecnobrega para o Brasil, para que eles pudessem entender. Então, o que estava faltando, na minha opinião? A gente tinha um documentário que já mostrava o que era aquilo culturalmente, a gente tinha um documentário show, que era o Live em Jurunas, que mostrava o espaço que aquilo ali tinha, né? O espaço que o Tecnobrega... mostra, eu acho que aquilo ali é o espaço do Tecnobrega, o espaço da periferia. É o que eu queria fazer e acho que a gente conseguiu bem. Eu gosto muito daquele trabalho. Particularmente é um dos trabalhos que eu mais gosto de ter feito. E aí faltava uma outra coisa, que era resumir isso em um clipe. E aí o resumo desse clipe, para mim, já não era mais a rua, porque a gente já tinha feito isso. Então, a gente poderia modelar isso e acreditar que a gente podia fazer essa tradução no nível até ficcional, entendeu? Isso a gente podia. Por que não? Né? A gente não tinha tentado isso ainda, de traduzir de maneira ficcional o que é a realidade daquilo ali. E a construção daquele clipe foi muito legal, assim, foi muito foda. Até porque no início, quando eu falei que eu ia fazer, ninguém acreditou, né? De novo. Teve uma reunião, todo mundo numa sala, assim, eu falei, vamos fazer isso. Aí as pessoas disseram que eu era doida, saiu, ficou só eu e a Gabi. E eu falei, e aí, vamos fazer? Ela falou, vamos, foda-se, depois eles voltam. E assim foi feito. A gente não tinha pouco dinheiro, mas tinha o dinheiro de um projeto que eu tinha aprovado com a Vivo para fazer uns videoclipes, que foi o que viabilizou o clipe da Lia Sofia, o do Felipe Cordeiro, da Gabi. Os clipes dessa geração foram viabilizados todos pelo mesmo projeto que eu tinha escrito. E era um projeto que estava com Conexão Vivo na época. E aí a gente conseguiu viabilizar isso. Com poucos, para o que era, o recurso era pouco. Mas a gente conseguiu... E eu gostei demais daquilo, porque... aquilo era um exercício estético para toda a equipe, entendeu? Era um exercício estético de verdadeiramente olhar para essa periferia, olhar as referências da Gabi, olhar as referências de onde ela tinha vindo, olhar a trajetória dela. Todo mundo foi obrigado a isso, entendeu? Da fase 1 da trajetória dela até a última fase, que era uma fase propositiva, né? Que era a fase de quando ela começa a piscar, é a proposição desse LED que aparece na última fase. Quer dizer, tinha 4 fases. Tinha a fase que ela começa com... E tu pode ver que até o aplique do cabelo dela, a peruca vai mudando, e aí ela vai melhorando, digamos assim, de acordo com cada fase. E a última fase é uma fase que já propõe até uma estética nova, que é a estética que ela vai adotar no início da carreira dela. Então, eu acho que aquilo ali, e até o disclaimer que tem no final, o negócio do pirataria, crime e pecado, que aparece um Jesus Cristo e tal. Tudo isso era uma ideia de, tipo, eu achei que só era organizável se tivesse num estúdio, entendeu? Verdade. Um filme de origem, né? Igual como eles fazem nesses heróis, assim, né? É o filme de origem da Gabi, assim, tipo, de lá ela surge como esse fenômeno que ela é, né? Porque, na verdade, a proposta era essa, era fazer um resumo da trajetória dela até aquele momento. Porque não dava para... Era uma artista que tinha uma trajetória imensa já. Ela estava já com 30 e poucos anos, mas já estava cantando há quase 20, pô. Então, tu não podia lançar uma pessoa como se fosse um jovem de 21 anos que não tem trajetória nenhuma. Uma pessoa que foi a rainha do Tecnobrega, que dominou isso aqui, que criou isso aqui e que passou por uma porrada de coisa para chegar aqui, entendeu? E para mim era importante que tudo isso que esteticamente representava o que ela tinha vivido antes, a história de vida dela estivesse presente nessa primeira peça. Para mim aquilo ali era sabe, era como se a gente estivesse reafirmando a importância dessa periferia e essa trajetória tinha que estar, entendeu? Se a gente estava contando isso para o Brasil, não tinha como fazer de outro jeito, eu acho. E é bacana, né? Que, digamos assim, a carreira da Gabi mesmo, ela já trazia certamente essa identidade dela, né? Muito forte, que é uma personagem muito forte. Mas, de certa forma, a tua relação com a Gabi e essas propostas dos videoclipes, de trazer mesmo a essência da Gabi para a tela, isso molda, de certa forma,
uma autoestima da Gabi enquanto potência, né? Ela consegue abraçar aquilo e ela não precisou se modificar, digamos assim, para depois se inserir nos mercados, né? Ela foi com aquela potência já com força total, assim mesmo. A Gabi da periferia de Belém, do Tecnobrega, e ela parece que isso trouxe ela também, de certa forma, ela se sentiu, né, valorizada sendo quem ela é, sem precisar se criar modificações na carreira dela, né? De certa forma, tu trouxe essa potência para a Gabi, né? Ela se sentiu talvez assim, tipo, é isso que eu estou fazendo é bom e eu vou continuar assim, sabe? É o que eu sinto de fora, acompanhando a carreira da Gabi, sabe? Foi uma É, influência positiva para ela enquanto depois como artista, enquanto ativista, inclusive, né? eu acho que tem um fenômeno que acontece quando a pessoa estoura nacionalmente, que é tu tendes a querer aparecer como alguém bem-sucedido nos meios, entendeu? Então, a primeira coisa que um artista de periferia, quando ele estoura, é que ele tende a negar essa periferia. Uhum. E é muito importante que existam artistas que não neguem a sua periferia quando estouram, porque os próximos não vão negar, entendeu? É, Assim, um artista de periferia para mim, o Zeca Pagodinho é o máximo nisso, né? Você não pode negar o lugar que você veio. Pelo contrário, quando você estourar, é aí mesmo que você tem que reafirmar de onde você veio. é, Então, eu acho que isso colaborou, porque aí que tá, né? Aí que tu começa a representar aquele lugar mesmo e tu és uma voz amplificada daquele lugar. Então, isso precisa continuar. E às vezes isso é parado por um medo, tu queres ser aceito, né? E como tu queres ser aceito, tu viras o outro. E acho que isso não aconteceu com a Gabi, porque ela continuou representando os Jurunas de várias maneiras, e acho que isso foi uma das coisas mais importantes na emergência dela, sabe? foi, também acho, concordo. Aí eu acho que talvez essa experiência com a Gabi, né, e depois a tua experiência isso eu tô falando sem cronologia, com aquele videoclipe do Curumim também, que eu acho aquilo uma obra-prima, aquilo, sabe, que eu acho belíssimo, aquilo apesar de não ser um artista é, paraense, né? De certa forma, mas ele tem um pezinho, digamos assim, no Pará. Mas o videoclipe dele foi um exercício, eu achei muito interessante de ficção também dentro do teu trabalho, assim. Eu acho que talvez o videoclipe da Gabi, o Shirley Shark e o Japan Pop Show sejam um flerte com ficcional que tu tiveste, né? Assim. Aquilo ali foi porque eu gostava, eu achava, assim, se tu for ver, é desconexo, não tem nada a ver, assim, não tem nada a ver várias coisas, mas tem tem tudo a ver várias outras. A leitura dele é uma leitura mais complicada, né? Mas é já uma coisa que envolve algumas coisas, tipo, umas menção a viagens mais psicodélicas, assim. Aham. E acho que é uma coisa que eu gostaria de voltar, inclusive, entendeu? Porque acho que um pouco mais amazônico do que aquilo. Mas aquilo ali funcionou naquele momento, assim. Acho que Uhum. para mim é uma coisa que eu gosto de ter feito, porque narrativamente é um clipe complicado, é um clipe de montagem, né? Basicamente, mais do que de qualquer coisa, é um clipe de montagem. Ninguém sabia o que estava filmando, só eu. É um clipe de roteiro, não é uma experiência de montagem, por incrível que Uhum. pareça. Ele foi filmado daquele jeito. Ele foi filmado para ser montado daquele jeito. As pessoas acham que eu montei o filme, montei o clipe, que ele é uma experiência de montagem. Ele não é uma experiência de montagem, ele é uma experiência de roteiro. Apesar da montagem ser crítica, entendeu? Dentro do filme, como sempre. E de onde que surgiu essa ideia? Assim, uma curiosidade minha, assim, que eu acho que eu nunca tive a oportunidade de perguntar, assim, porque é bem viajante, assim mesmo, né? É uma Cara, experiência psicodélica. quando eu pego qualquer música, eu divido a música em partes, né? E tento entender o que que aquela música me diz, além da letra em cada parte. Então, eu escrevo os roteiros normalmente num quadro muito grande, onde eu faço como se fosse uma timeline, divido os trechos da música, né? Ou como se fosse o que eu acho que é a introdução, que é não sei o quê, onde estão as viradas desse roteiro, eu organizo tudo temporalmente. Então, eu escutei aquela música muitas vezes, até entender, e vinha uma coisa que não estava nunca nesse plano aqui.
Nunca vinha alguma coisa estruturada, assim, estruturada que eu digo, saca? Nunca vinha alguma coisa que era uma coisa sempre com uma temporalidade confusa, com uma ideia muito confusa também, com muitos flashes e interferências, muitas interferências. É uma música com muitas interferências, eu queria dizer. Aham. E acho que é assim que o Curumim se expressa, entendeu? Com muitas interferências. Pode ouvir qualquer coisa que ele escreva, qualquer coisa que ele faça, sempre existe uma música de interferência. Ele está indo para um lugar, de repente aparece um negócio, interfere. É assim, eu sempre vi assim. E eu montei a ideia assim, com várias interferências. E essas interferências precisavam. Eu deixei muito claro, essas interferências são alucinógenas Aham. de um processo que está ali acontecendo. Tem um cara que talvez alguém tenha visto um cara no ônibus e um cara que era um boxeador e a pessoa misturou tudo aquilo com aquela menina, entendeu? Aquilo ali não tem, aquilo ali também tem o meu amor pelo David Lynch no meio. É Claro que, verdade. Tem umas claro que não referências ali, posso, né? tem uma, porra, enfim, é uma referência Tá muito bem. longínqua. Mas, assim, é um cinema que eu acredito também, um cinema com outros propósitos narrativos, entendeu? E E ele tem muito mais uma quebrado. estrutura assim, né? Eu não vejo nem ele como uma estrutura de curta-metragem, quase assim. Ele é quase como se fosse um estudo para um Deixa lá, longa-metragem, pode né? ser É como se também, fosse um sim. estudo para um longa-metragem, assim, ele, né? Porque tem muitas histórias ali que dariam para ser contadas ali, né? Mas, assim, né? Dentro da... Muitas, Eu muitas e adoro muitas aquilo. e Esse muitas, videoclipe eu muitas. sou Tu assim, pode, apaixonado por ele. mas eu acho que é muito o que eu consegui fazer, eu acho, é o que eu achava da música dele. Cada vez que tu ouve a música dele, ela vai te dizer outras coisas, e tu vai achar mais coisas, e tu vai achar, entendeu? Uhum. Entendeu? São muitas, muitas leituras possíveis. E nunca duas pessoas vão ter a mesma leitura daquilo. E isso é uma coisa que me interessa também, sabe? Me Uhum. interessa muito, na verdade. E Priscila, agora voltando para a Amazônia, né? A gente continuando na Amazônia, mas saindo desse lugar da música, né? Voltando para o lugar das histórias, né? Das realidades da Amazônia, né? Das muitas Amazônias, né? Que tu deixa bem claro isso, talvez, no teu discurso, né? Essa tua chegada depois da Chiquita, um pouco também, durante também essa tua carreira do videoclipe também, eu acho que surge aquela narrativa da Serra Pelada, assim, né? É claro, tu vê logo a mente meio maluca, assim, do realizador, né? Que tá ao mesmo tempo fazendo música e tá pensando em outras coisas, né? E aí surge a Serra Pelada, assim, na tua vida, assim. Foi um Doc TV, né? Que a gente estava até conversando antes sobre essa coisa de tu narrar as coisas em primeira pessoa, né? Eu acho que o Serra Pelada é o único documentário dessa fase do Doc TV que tem essa pegada de ser um documentário pessoal, né? Ao mesmo tempo que fala de uma coisa, fala também de ti mesma, né? Os Era outros, para ser muito mais do que tem. e os outros documentários desse período, eu tenho uma análise que eles fazem, de certa forma, uns docudramas, né? Eles fazem muitas encenações, né? Assim, tipo, foi uma tendência desse documentário paraense, desse período, fazer documentários com partes encenadas, né? Partes dramatizadas, né? Que, inclusive, eu me lembro que eu acho que eu já tinha conversado contigo, assim, uma coisa em off, que tu não é adepta desse tipo de documentário, assim, né? Então, e o teu foi o único dessa fase que foi mais pessoal, né? E como é que foi que surgiu esse Serra Pelada no teu? Sinceramente, era para ter sido muito mais pessoal do que foi, muito mais, assim. As minhas notas de campo do Serra Pelada são muito potentes, muito mesmo, assim, porque eu estava grávida de 6 para 7 meses, já era uma barriga bem grande, e eu estava muito sensibilizada por essa gravidez. Era um lugar que ninguém queria que eu fosse, porque para uma grávida é complicado e é um lugar que está muito contaminado. É, Então, eu tinha o risco de contaminação de qualquer coisa que eu ingerisse. Passei muita fome.
porque eu não A água é podia. contaminada, né? Tu não pode comer A nada. minha médica, ninguém queria que eu comesse nada que estava lá, e eu queria comer com as pessoas, e me doía não poder comer com as pessoas, porque eu tinha, era um risco Criar uma real. relação, né? Para criar aquele laço, né? Eu quase caí eles chamam, tem a montoeira, que é a montanha de rejeitos, eu resolvi subir com um dos entrevistados, e eu quase caí de lá, e o cara me salvou, então eu passei por muita coisa ali, muita Uhum. coisa mesmo. Não é fácil fazer um documentário grávida, mas isso aí ficou mais, assim, e as minhas notas são muito sobre isso, sobre essa sensibilidade de estar gerando uma vida e filmando um lugar que é o oposto disso, porque para mim aquilo ali É, é morte, é entendeu? morte ali mesmo, é. Tu deixa Então, bem claro então isso. é a morte da esperança, é a morte das, É, enfim. do dinheiro E esses fácil. conflitos, e nas minhas notas veio muito isso, e eu queria colocar isso que eu estava grávida, porque aquilo só era uma dificuldade imensa, e aquilo me fazia. Eu tenho certeza que é um filme diferente que eu estava grávida. E eu já sabia que eu precisava expressar isso. Eu nunca tinha lido Writing Culture, nada disso, não tinha ideia de que eu precisava dizer quem eu era, nem pelo que eu estava passando, para ser talvez mais verdadeira, não tinha essa reflexão, mas eu sabia que aquilo estava afetando o filme e que aquilo precisava estar na tela. Mas o meu entorno, que era muito de jornalistas, amigos e etc., me faziam entender que aquilo era inconcebível. Então, a minha narrativa, que era para ser um negócio super pessoal, começou a tomar linhas que eram impessoais. E se eu fosse remontar aquele filme, apesar de eu gostar muito da minha montagem, acho Uhum. que eu montei bem, como foi, acho que ele é muito bem montado, inclusive. Eu acho que é uma das coisas que eu fiz Mas melhor. tu tava presa naquele timing dos 55 minutos, né? Não é só isso. Eu estava presa numa falta de reflexão sobre a potência da minha voz. Não é fácil falar, Ramiro. É muito Uhum. difícil. É. É muito difícil. E assim, sendo mulher, nortista, por mais que eu seja branca, é muito difícil falar. É muito difícil dizer, eu vou ser escutada, eu vou falar, porque eu preciso falar. Agora eu preciso falar como autora. Tu tem que responder muitos questionamentos É. para colocar essa voz. Quem é ela para ficar afirmando esse tipo de coisa, né? Cara, eu Qual é a escutei isso, formação verdade. dela para ela afirmar esse tipo de coisa? Exatamente. Não, mas e às vezes afirmar coisas sobre mim, sobre o que eu estava sentindo. Não é à toa que o filme é cheio de criança. Quem é que vai para garimpo e filma criança? Uma mulher grávida, cara. Uhum. Entendeu? Ninguém vai ter. Eu acho que o único registro de criança que tem em Serra Pelada é o meu. E fora Em essas garimpo, de questões, modo né? geral. Eu nunca vi ninguém filmar criança em garimpo. E a criança é uma coisa que existe em garimpo, existe infância em garimpo. E onde é que está? Estava totalmente afetado por uma pessoa, por ser uma grávida. E esse lugar é importante, cara. Esse, Ainda existia uma violência, digamos assim, latente lá, assim, né? Não é um lugar pacífico, assim, né? Além da contaminação toda, ainda tem aquela uma coisa de violência na atmosfera, né? Assim, o é, Curió, Sebastião Curió estava vivo ainda lá na época, né? cara, assim, assim, enfim, é um filme que não terminou, né? Ele não terminou, porque eu continuei filmando e continuo filmando. De vez em quando eu vou lá e filmo mais alguma coisa. Eu tenho um processo, esse filme é um filme em processo, que eu entreguei uma versão dele para o Doc TV, tanto que ele nunca rodou o festival, ele só foi para o Doc TV, e eu considero que ele é um trabalho em curso, porque eu Uhum. continuei filmando, e continuarei filmando até fazer 20 anos do primeiro dia que eu fui lá. Por quê? Porque eu penso que o tempo no garimpo, assim, eu envelheci em 20 anos. Meus filhos, eu estava com uma filha na barriga quando eu cheguei lá. Ela já tem 15, vai fazer Uhum. 16, vai fazer 15, tem 15, vai fazer 16. A gente teve uma vida, eu construí coisas, mas essas coisas foram de um jeito, e o tempo do garimpo é outro tempo. As pessoas morreram, as pessoas que eu estava filmando morreram. Pessoas que eram crianças, hoje são mães com 13, 14 anos de idade, entendeu? Foram mães com 13, 14 anos de idade. A vida é mais curta, as possibilidades são ínfimas. O que eu vivi em 20 anos não é o que eles podem viver em 20 anos. E é isso que eu estou buscando agora, sabe? E Uhum. aí sim eu vou conseguir, eu acho, talvez, quando eu conseguir montar esse filme, que é uma coisa que ainda vai ser um pouco mais para o futuro,
eu conseguia dizer o que eu queria dizer naquela época, entendeu? Que é, que é refletir sobre aquilo, como uma prisão mesmo, que não está refletido. A esperança, isso só está no título, ela pode ser um aprisionamento, porque eles estão aprisionados pela esperança daquilo reabrir, da esperança deles ficarem ricos, deles ganharem alguma coisa. E a vida deles foi perdida esperando, entendeu? E tu falas E daquela mineradora que talvez pudesse lá colocar uma draga, né? Que isso sei lá, mais de 10 anos atrás, e até agora não foi feito ainda. E essa espera ainda está ainda lá, né? Em estado de não, espera, né? aconteceu e eles foram enganados e tudo foi rompido, os acordos foram rompidos de novo. Aquilo ali não é para eles, entendeu? Existe uma, assim, as Uhum. estruturas de poder nesses lugares são muito absurdas, entendeu? É. E acho que esse documentário foi a primeira vez que eu falo para as pessoas, que agora eu vou para muito evento de Amazônia, todo mundo quer discutir Amazônia e aquecimento global e etc. E aí tu chega lá e as pessoas falam, garimpeiro, não sei o quê. E eu falo assim, cara, eu tenho amigos garimpeiros. Eu tenho amigos de 20 anos garimpeiros. Eu comecei a filmar isso daí. Enquanto a gente não entender o garimpo como uma atividade complexa e que está na história da Amazônia desde o início da colonização, a gente Na vai história da não chegar a lugar humanidade, nenhum. né, Priscila? Não vai ser assim, a gente vai É. aprender. A gente vai ter que aprender o que é ser o que é um garimpeiro. Como é Uhum. que um garimpeiro pensa? Quem é essa pessoa? Como ele se construiu? Entendeu? Por que que existem tantos numa área? Por que que existem tantos... Ou por onde essas pessoas migraram? Que experiências elas têm? Que relação elas têm com esse espaço? O garimpeiro não está construído na nossa cabeça. O único garimpeiro que está construído na nossa cabeça, eu vou até te dizer qual é. É o garimpeiro que vem de São Paulo e volta para São Paulo, entendeu? Tipo do filme lá do Serra Pelada. Não Uhum. quero falar mal do filme, mas assim, É. o filme de Sudestino, ele traz um garimpeiro que não é um garimpeiro na sua Uhum. complexidade, tu tá entendendo? E a minha crítica a todos eles, eu não tenho nem problema de falar porque eu faço na cara, falo na cara. Porque o meu personagem é um garimpeiro na Amazônia. Eu falo assim, me fale mais sobre esse garimpeiro, porque assim, quando eu olho aquilo ali, para mim é um pastiche de garimpeiro, tá entendendo? É uma redução preconceituosa, muitas vezes, e complicada, que não ajuda a gente a avançar em nada, entendeu? Então, se viesse o Sudestino e fizesse o filme, mas que o filme refletisse de alguma forma o que é o drama de ser um garimpeiro e as questões reais de um garimpeiro, eu acharia que estava ajudando. Mas se for só para repetir todos os estigmas, eu não sou Verdade. não é a favor, eu acho complicado, entendeu? Eu acho que tem que ser repensado. Eu Também acho acho. mesmo. E Priscila, eu acho que depois de Serra Pelada, né, tu começaste talvez a pensar essa tua carreira como documentarista de uma forma mais profunda, né, e aí tu começaste talvez um processo de querer realizar documentários mais sobre a Amazônia, né? Tu tá num ciclo agora que eu queria saber mais sobre isso, né? Como é que começou esse teu novo ciclo, assim, que vai da Amazônia ocupada, no vazio do ar, e eu sei que tem outros também que já estão encaminhados, assim, sobre essa Amazônia complexa que a gente tem, né? Que não é muito simples falar sobre a Amazônia, né? Não, o No Vazio do Ar é o filme mais pessoal que eu já fiz até agora, né? É um filme sobre o Brigadeiro Protásio, que chamava Aeroporto Júlio César, e que eu voltei lá por causa das minhas memórias de infância mesmo. E descobri isso dentro do filme, assim, é um filme meio, sei lá, psicanalítico, digamos. Uhum. Tem um monte de ideia, é um tratamento aquilo ali também para mim, porque perdi meu tio, que era praticamente meu pai, quando eu tinha 10 anos, e ele era aviador e voava lá. E eu fui fazer um curso com o Herzog em 2010 ou 2011, por aí. E ele falou assim, eu só faço documentário porque eu posso entrar em qualquer lugar que eu queira e perguntar o que eu quero. E isso é a melhor coisa que pode existir, é o melhor trabalho do mundo. Tu diz, quero ir ali, e tu inventa um filme ali. E aí eu voltei com isso na minha cabeça. Falei, cara, muito ia no Aeroclube e ver o que aconteceu com aquele lugar que eu ia na minha infância e que eu nunca mais pisei depois que o meu tio morreu.
E para minha surpresa, o filme foi tomando uns contornos, sei lá, esquisitos, e aconteceu um monte de coisa, os caras foram presos, o avião foi destruído, a menina que eu comecei a acompanhar, ela sofria todo tipo de com machismo absurdo do Pará, né, e do interior do Pará. Enfim, e aquilo meio virou é um filme difícil para é um filme difícil para mim. Eu chorei muito fazendo porque eu tive que expor o motivo de eu estar voltando. Eu queria que alguém me falasse alguma coisa do meu tio, foi por isso que eu voltei lá. Eu queria que alguém lembrasse dele. Eu queria que alguém me contasse uma história que eu não soubesse sobre ele. E é um filme muito triste nesse aspecto, porque ninguém mais lembrava dele. Uhum. Ninguém, uma pessoa lembrava dele, mas não tinha nada para me falar. Então, e virou um filme sobre apagamento, na verdade, né? Sobre como a Uhum. gente é apagado, e eu consegui colocar isso nas minhas palavras, que era o que eu queria fazer. Como a gente é apagado em tão pouco tempo, a gente se acha tão importante, mas a gente é apagado em tão pouco tempo. Meu tio morreu não tem 30 anos. Alguém devia, na minha cabeça, daqui a 30 anos, se eu morrer, alguém vai se lembrar de mim. Mas não é, Ramiro, a gente apaga tudo. As coisas são muito, sabe disso, as coisas são muito. Isso, A gente isso apaga. é muito E importante assim, isso que tu falou. e aí qual é o negócio do filme? No meio do filme, quando o filme estava para terminar, o aeroporto é fechado para sempre. E o aeroporto foi fechado da forma mais, assim, uma estrutura que estava lá há 70 anos, de repente, no outro dia, não tinha Uhum. mais nada. Não teve uma homenagem, uma recolha de memórias, um livro comemorativo, Uhum. nada, 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 nada. E no outro dia não existia mais. E daqui a 5 anos ninguém vai nem saber que esse aeroporto existiu, entendeu? Será que E tem aí, muito dessa essa tua luta contra o apagamento, né? Entre esse conflito entre memória e esquecimento, né? Talvez seja uma nova assim missão tua, né? Porque tu tem uma ferramenta de memória na mão, né? Assim, tipo, tu gera imagens que são documentos de uma memória de um lugar, de uma pessoa, que são imagens de pessoas e falas que ficariam perdidas assim no espaço, né? No espaço e no tempo, mas que, de certa forma, tu capta e guarda essas memórias. E aí torna o teu trabalho, talvez, de edição de material muito mais difícil, né? Porque tu sabe que todas aquelas coisas são importantes de alguma forma, ou para alguém, para alguma coisa. E o teu trabalho de edição acaba sendo um pouco mais doloroso em relação a isso, né? E aí tu vai tentando salvar a, a, as coisas que estão sendo apagadas e tudo mais. E tudo que tu filmou, de certa forma, vamos pensar que tem isso no teu trabalho, de certa forma, né? De ser uma... O documentarista tem uma dessas missões dele, talvez, né? Salvar as coisas do apagamento, né? cara, Se alguém vai dessa assistir ideia. depois é outra coisa, né? Ramiro, assim, é um problema ético que eu queria que mais colegas da minha profissão tivessem isso claro, que nós somos, de alguma forma, curadores, né, É, e também arranjadores de narrativas, né, verdade, porque a né? gente está arranjando narrativas que vão ficar para o futuro também, né. Verdade. Um documentário, às vezes, é meio como um museu também, não é? Porque tu Também está fazendo acho, uma concordo curadoria, completamente, é. tu E está quando fazendo uma curadoria de uma narrativa que vai ficar tu para o tira uma futuro. imagem, né? Tu apaga ela da história, né? Não vai entrar, não vai ficar, porque até hoje, por exemplo, com essa questão da guarda, né? É muito complicado guardar material, né, audiovisual, digital. Assim. É uma missão ainda que ninguém sabe muito bem como guardar. Agora, eu imagino como tu tem que lidar com o teu material bruto, né? É muita loucura. E assim, e a escolha, né? E a escolha do que vai ficar, o que que fica. É, Porra, que escolha que cada um deveria ter, assim, e porra, fazer, tem que pensar muito, tem que ser muito responsável, tem que ser muito ético, tem que ter muito pensamento sobre o que está fazendo, eu acho. Acho o lugar do documentarista um lugar muito crítico, muito mais crítico às vezes do que o cara da ficção. uhum. Ele tá nesse aspecto, né? Nesse aspecto de responsabilidade. A Eu sei. responsabilidade de lidar com o real não é a responsabilidade de apagar a fala, de mover a fala de lugar, de ser ético em cada corte,
de ter um comprometimento. Por isso que eu digo que não existe documentário sem comprometimento. Engraçado que a gente fica pensando, né, Priscila, a gente, quando fica um tempo fora de Belém, né, eu tô já há um tempo fazendo doutorado aqui em BH, vou eventualmente em Belém, né, mas a gente tem aquela impressão de que a cidade não muda, né, talvez seja um pouco isso também, né, mas a cidade não muda, mas está mudando de uma forma veloz, assim, a gente acha essa percepção que a gente tem apenas de Belém, que, talvez seja uma melancolia, uma nostalgia de um tempo, assim, que aqueles lugares que a gente frequentava já não existem mais, de 20 anos atrás, né? As pessoas não são mais as mesmas, e se modificaram muito as coisas, né? O fluxo das coisas todo. E tu tentando guardar isso, né, e tentar transformar isso numa narrativa e numa carreira, né? Que tu acaba tendo, tu está escrevendo também a tua história, a cada levantar, né? A cada acordar, tu tá escrevendo a tua história. E assim, como foi essa tua reflexão sobre o teu próprio trabalho, assim, por exemplo, quando tu agora que tu tá no doutorado, né? Tu está pensando também de certa forma todos os teus processos pessoais, do teu lugar, né? Nesse distanciamento, essa construção tua, assim, de tu tentar te tornar cada dia talvez uma cineasta diferente, assim, porque assim, tipo, tu começa muito de uma forma muito intuitiva e tu vai compreendendo o teu processo ao mesmo tempo que tu está fazendo, né? Assim, tipo, primeiro era uma vontade, né? E essa vontade depois tu começa tu ter um conhecimento prático do teu fazer, né? E aí vai gerando as discussões, né? Como a discussão que gerou da Chiquita, a discussão que vai gerando da Serra Pelada, e aí tu vai tendo que talvez te aperfeiçoar enquanto uma pensadora também do teu fazer, né? E tu acha que tem uma perda disso, talvez uma perda da- desse vigor, dessa vontade, aquela loucura inicial de querer fazer uma coisa, e essa reflexão tua teórica sobre o teu fazer, ela te dá alguma limitação? Ou como é que funciona isso, o teu fazer agora cinematográfico, com todo esse arcabouço teórico, assim? Eu acho que ela melhora, ela amplia as minhas possibilidades, ela abre toda uma nova perspectiva, entendeu? Mas eu vim, por exemplo, eu tenho muita reflexão sobre o meu trabalho, sobre ética no documentário, etc, etc, e tudo isso, mas meu doutorado é na sociologia. Uhum. E eu escolhi vir para a sociologia para poder, porque acho que a próxima leva de documentários sobre a Amazônia, que eu pretendo fazer, que acho que precisam ser feitos, precisam de um debate dentro da sociologia. Porque, diferente do que para os sudestinos eles continuam falando e sempre falaram, que documentários não mudam o mundo, que o cinema não muda o mundo. Para a gente, o cinema precisa mudar o mundo, é diferente. Nós precisamos deste instrumento. Esse instrumento define a nossa sobrevivência nos próximos tempos. Então, o que eu ia dizer antes, era assim, esse é um cinema que precisa ser feito com compromisso. E o compromisso é com as comunidades e com as lutas. Nós temos muitas lutas em curso dentro da Amazônia. Muitas, muita. É muita gente lutando e é muita gente passando, comendo pão que o diabo amassou, entendeu? Então, assim, para documentar isso, para você trabalhar com isso, é preciso você entender que lugar você está nisso e saber que tipo de compromisso você vai fazer com esses processos e com os processos dessas pessoas. Então, para isso, para conseguir dar esse passo, eu achei muito mais importante eu fazer meu doutoramento em sociologia do que fazer meu doutoramento em arte. Porque eu preciso, de certa maneira, Com certeza. na sociologia, eu consigo me pensar como parte desse instrumento. E acho que para eu criar o cinema que eu quero criar e fazer outras coisas que eu quero fazer, eu preciso estar dentro desse tipo de debate, entendeu? Muito mais do que o debate eu não vou conseguir debater o meu lugar de narrador se eu não souber qual é o meu compromisso com todos esses movimentos. Então, para a gente avançar a linguagem cinematográfica, nesse momento crítico do mundo, a gente está na beira do colapso, de verdade a gente precisa dar uma guinada e olhar, o cinema precisa olhar para fora dele, para trazer alguma coisa nova e se enxergar instrumento de alguma mudança. A gente precisa, assim, infelizmente, durante a minha formação, eu tive que ouvir de muita gente, de muitos documentaristas que são brilhantes e pessoas que me influenciaram profundamente
na vontade de fazer documentário, de que o cinema não servia para nada. Isso, 10, 15 anos depois, prova que a gente não pode acreditar nisso. Se o cinema não serve para nada hoje, ele precisa começar a servir. Nós precisamos transformar ele em instrumento. Se ele não é, ele precisa se tornar. Porque senão não dá, entendeu? Senão ele não serve para nada. Assim, e ele não é... E como eles escrevem, o cinema serve para avançar a linguagem cinematográfica. Não. O cinema é muito mais do que isso. Entendeu? E para a gente da Amazônia, isso é muito mais crítico. Então, e esse debate, eles precisam estar no dentro dos filmes. Né? A gente sabe que os filmes todos eles têm seus motivos e suas funções. O filme tem função. Todos os que foram feitos, mesmo os que não objetivavam ter qualquer função, eles têm uma. Mas eu acho que agora a gente tem um objetivo e ele é muito grande. Tá entendendo? A gente está... tem muita coisa engatilhada. Eu sinto como se tivesse um arsenal engatilhado apontando para a gente. Entendeu? E mais do que nunca essa semana eu estou sentindo isso. Então, acho que a gente vai precisar. A gente vai precisar repensar um cinema. A gente precisa de verdade pensar o cinema amazônico. E de verdade a gente precisa de uma proposta, a gente precisa de um manifesto, a gente precisa de tudo isso. A gente vai precisar de tudo isso nos próximos anos. E é por isso que eu parei e por isso que eu estou aqui, entendeu? Mas eu estou aqui só para parar, pensar, ter ajuda para poder pensar e voltar. Até porque eu nunca parei de fazer nada, né? Eu continuo filmando aí, mas estou fora porque acho que também é importante escutar de outros lugares, tá entendendo? E eu não estava mais aqui de escutar só do... Eu gosto desse olhar distanciado, assim, às vezes, do teu lugar, né? Ele te fornece um novo olhar, assim, um modo de ver diferente, né, do teu lugar. Para mim, funciona muito. Eu estou num centro onde a maioria das pessoas é estrangeira. Quase poucos são portugueses. Acho que 10% do meu centro é português. E o resto, 90% é estrangeiro. Só que eles são estrangeiros de Goa, são estrangeiros da África, são pessoas de Moçambique, são pessoas de Angola, são pessoas de Cabo Verde. São outras experiências de outras lutas, talvez muito mais próximas das lutas amazônicas em termos de estratégias e objetivos do que as próprias lutas do sul do Brasil. Entendeu? De estratégia, temporalidade, complexidade, invisibilidade, várias coisas que a gente precisa discutir. Então, eu vim para cá porque achei que essas lutas tinham hoje, eu tinha mais a aprender aqui do que no Sul. Entendeu? É uma tentativa de tentar avançar dentro de construir um grupo, de construir um manifesto do sistema amazônico daqui a um tempo, que acho que a gente vai precisar. Verdade. A gente estava falando sobre essa relação toda, né, de uma certa urgência de filmar o agora, né? Assim, tipo, tu tá com esse sentimento bem de urgência, assim, como se não dá para deixar para depois, assim. Os projetos têm que ser pensados e realizados continuamente, né? E esse teu filme que começou, digamos assim, com Serra Pelada e nunca acabou, ele ainda está sendo feito, né? Mas ele precisa do tempo dele, né? Isso que é foda. Outros filmes no meio e que vão somando, digamos assim, esse grande ciclo de documentários que tu pretende fazer sobre a Amazônia, né, na tua perspectiva toda. Como é que tu está pensando em viabilizar ele? Porque é o seguinte, a gente está num ambiente de fomento um pouco hostil aqui no Brasil para certas questões, né? Eu já conversando com outros realizadores, né, sobre essa questão toda, eu acredito que deva existir, alguém tem que fazer isso, eu não sei quem vai fazer isso, mas que consiga outro tipo de financiamento para os nossos filmes amazônicos que não dependa do governante lá, seja mesmo de esquerda que for, sabe? Assim, porque vão surgir outras demandas no Brasil, talvez nesse pós, que aí talvez o cinema talvez não tenha o recurso, mas como é que tu pretende viabilizar isso? Que eu acredito que sejam organismos internacionais que estão prontos para suprir esse papel de fomento do documentário. Olha, Ramiro, eu vou começar a te responder a tua pergunta pela situação do Amazônia ocupada, porque acho que ela resume a situação que nós estamos hoje. Qual foi? Eu fiz, são 13 filmes, cara. São 13 filmes de 52 minutos. Isso não é uma brincadeira, né? Isso provavelmente nunca foi feito algo assim. Não existe uma série com 13 filmes de 52 minutos sobre a ocupação da Amazônia durante a ditadura.
Não existe, até porque isso é um trabalho de doido, um trabalho que consumiu anos fazendo, anos filmando e anos editando. Demorou muito tempo. E esse, quando eu entreguei, que já foi no primeiro mês do governo Bolsonaro, primeiro ou segundo mês do governo Bolsonaro, a TV pública recebeu, visualizou, emitiu a visualização disso, mandou corrigir uma coisa no closed caption, a coisa foi corrigida, voltou para eles receberam e nunca exibiram. O general que está lá pegou isso no bolso dele e colocou no bolso. E ele intocou 13 filmes de 52 minutos. Isso foi entregue para a TV pública brasileira. E a TV pública, isso é um tipo, tu receber e não colocar é um tipo de censura. Verdade. Primeiro, tem que mudar, não tem problema, vamos mudar o que vocês quiserem. Vocês só têm que mandar escrito, porque eu quero tudo escritinho. E a gente mudou tudo que eles disseram para mudar. Muda isso aqui, muda. Muda isso aqui, muda. Não tem problema nenhum, contanto que vá ao ar. Cara, isso é censura. O cara pegou e jogou no baú. O cara não passou nem 4 horas da manhã, nem 3 horas da manhã. Cara, obviamente que a última coisa que esse governo está no poder quer é colocar 13 filmes que explicam para as pessoas como foi o processo de ocupação da Amazônia. Ninguém quer isso. Isso é o que isso é o terror do governo, né? Não, que não pode nem ser exibido. Então, eles travam essa coisa. E eu tenho que destravar isso agora. Só que destravar isso agora, eu colocar isso para rodar hoje, significa que eu tenho que atualizar isso hoje, porque o que a gente viveu em 3 anos, todos eles precisam ser atualizados. Tudo que eu filmei está absolutamente válido, os conflitos estão absolutamente em curso e mais potencializados ainda, mas hoje a gente tem uma situação de fascismo emergente que precisa estar em todos esses filmes. Quer dizer que eu preciso reeditar 13 filmes. E com que dinheiro que eu vou conseguir para reeditar 13 filmes? Como que a gente faz para viabilizar isso? Isso é o que eu estou me questionando agora, entendeu? Nesse momento. Assim, aí eu estou tentando começar processos que eu nunca fiz antes. Por exemplo, a gente está com um processo de editais que não estão disponíveis para o realizador amazônico. Edital de coprodução internacional. A gente não tem coprodução internacional. Quem faz coprodução internacional é Rio e São Paulo, né? Belém, Pará, Amazônia não faz coprodução internacional. Eu consegui agora autorizar uma coprodução. Bora ver se eu consigo captar. Está no edital. Acho que vamos conseguir. Espero que a Ancine não seja implodida antes disso. Se não for, acho que a gente consegue. E aí, através da coprodução, a gente vai abrindo aos poucos novos caminhos. Acho que tu tem toda a razão. A gente precisa de um financiamento internacional e menos, porque o que vai vir do Brasil, a perspectiva, caso o Lula ganhe, já é complicado. Caso o Lula não ganhe, é absolutamente a destruição, né, de tudo e a ascensão de conteúdos tipo Brasil Paralelo e etc., que é isso que a gente está vendo agora. E a gente vai ter que lutar para... Na verdade, a nossa história nem sequer foi narrada ainda, né, Ramiro? A gente não tem que lutar para manter nenhuma narrativa da nossa história. A gente tem que lutar para que ela seja escrita. E que não seja escrita pelo Brasil Paralelo. Então a nossa posição como de cineasta e documentarista, ela passa a ser crítica na resistência a toda essa ascensão fascista. Ela é crítica. E sim, os mecanismos de financiamento disso são... Porque o mecanismo de financiamento define as narrativas também, não é? Se a gente lembrar, quando a gente não tinha fundo setorial, quando a gente só tinha Lei Rouanet, todos os filmes que eram políticos, de alguma maneira, eles estavam impedidos, porque como eram apenas empresas privadas que colocavam capital nos filmes, você só podia falar de coisas bonitinhas. Tanto que, lembrando lá, o Chiquita ficou sem patrocínio porque era uma coisa que era um tema considerado polêmico. Então, ninguém queria. Se falar de alguma coisa bonitinha, vai ter dinheiro. Então, os filmes que a gente precisava realmente fazer, eles não foram feitos naquela época. E eles são feitos hoje porque existe um mecanismo público de incentivo a isso. Na hora que esse mecanismo público cair, a gente vai ter que recriar um mecanismo que tenha condição de suportar esse tipo de filme.
entendeu? Só que aí a gente cria um outro problema, que é, mesmo o dinheiro vindo de fora, onde esse dinheiro está atrelado aqui fora? Que interesses daqui de fora também existem nesse Ainda tem fundo? essa questão, né? Quando o fundo não é É. público do próprio país, a gente sempre vai ter questões éticas profundas, Aham. entendeu? Mas, enfim, a gente vai ter que enfrentar isso. Eu espero que a gente consiga que o Lula vença e que a gente consiga manter o fundo setorial, porque acho que para a Amazônia ele é fundamental. E não é à toa que eu propus a Escola Livre de Cinema da Amazônia, que é uma escola de formação de gestão empresarial para o FSA. Tanto eu acho esse fundo importante e crucial que eu propus isso. A gente fez uma série, está fazendo ainda, uma série de ciclos com produtores executivos do Brasil inteiro para capacitar as pessoas para o fundo setorial e para os editais do fundo setorial. Por quê? Porque isso é fundamental para a gente conseguir reconstruir nossa narrativa e começar na minha opinião, a segurar as doidices de Brasil paralelo e coisas do gênero, entendeu? A gente precisa produzir com dinheiro. E não é só porque é porque a gente está vivendo uma invasão fascista. E isso é fundamental. Então, eu achei que precisava capacitar pessoas para isso. E eu ainda tive que escutar a loucura de gente dizendo assim, mas vai capacitar quem é teu concorrente? Uhum. Olha essa ideia das pessoas. Capacitar quem é teu concorrente. Cara, a gente não é nada. São Paulo, Rio, etc., leva tudo, tem edital que a gente nem é representado, porque não tem produtora nível 3, 4. A gente não consegue nem entrar. A gente tem que ir subindo e atrás de mim tem que ter outras pessoas fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Entendeu? Assim, ainda as nossas desavenças locais ainda determinam uma série de problemas, entendeu? Verdade. Priscila, eu queria saber um pouco mais sobre a Amazônia Ocupada, né? Já que tu está presa, digamos assim, contratualmente ainda, né? Tu não pode Eu simplesmente acabei, soltar esses na filmes, né? verdade, agora posso, porque finalmente, depois de 2 anos na justiça, eu consegui que a Ancine analisasse os filmes e provei que eu tinha entregue para a EBC, e agora, finalmente, eu estou livre disso, e o material acho que é meu, entendeu? Acho que é meu. Acho que Entendi. tá muito bem organizado, já tem uma deliberação, diretoria colegiada, cara, o nível de burocracia que foi isso é inenarrável, assim. E localmente teve tinha gente que pensava que eu não tinha entregue. Olha isso. Aí depois as coisas surgem, né? Nas coisas, ela não entregou. Cara, eu não só entreguei, como a porta foi censurada. Eu ouvi É isso, eu muito te louco. confesso que eu ouvi. Cara, claro que estava, eu sei que estava, entendeu? Imagina o meu desespero. Imagina, tu tá na justiça para poder liberar a obra. Só que agora que a obra foi liberada, e já tem 4 anos que ela foi entregue, ela precisa ser atualizada. Não tem, certas coisas não tem como, entendeu? Uhum. Porque nem que seja um trecho final, entendeu? Eu tenho que parar e tenho que atualizar ela. Porque é outro Brasil, é outra condição política. A gente tava falando, quando eu filmei, a gente estava falando mal do Temer, cara. Hoje, Tem que atualizar imagina, tudo. a gente estava lá com fora Temer, cara. Hoje a gente está. Olha onde a gente está. Entendeu? Essa Então, foi assim, os boa. conflitos. Por mais que a essência seja a mesma dos conflitos, os conflitos são os mesmos, as pessoas que estão ameaçadas de morte são as mesmas, os conflitos locais são os mesmos, as estruturas de dominação são as mesmas, as estruturas de poder nos lugares são as mesmas, só que elas foram. Só que houve uma. E Entendeu? essa nova invasão que ocorreu na Amazônia, né, dos garimpos agora, que foi assim turbinado assim nesse último, não tem como ignorar isso agora, né? Articulada pelo poder público, né? É, Pelo poder público não, mas pelos políticos, é. né? Não tem mais, tem uma série de coisas que não tem mais como deixar. Então, eles precisam disso. Eu tenho que buscar formas de fazer isso. Eu estou dialogando com alguns produtores aqui da Europa para ver se a gente consegue uma forma de voltar a filmar. Mas até, até viabilizar a forma de entrar de volta nesses lugares é muito diferente do que há 4 anos atrás, entendeu, Chamil? Muito diferente, muito diferente. O nível de risco é diferente, o nível de, assim,
Não é à toa o que aconteceu com o Dom e com o Bruno, não é à toa, não é à toa, entendeu? Então, o nível de risco de vários desses lugares que eu filmei aumentou muito. Ele já era crítico e ele se tornou impossível, entendeu? Priscila, tu acha Então, que essa tua postura, que sempre foi bem política, assim, né? Mas agora ela tá um pouco, ela tá nos últimos anos, ela tá bem mais política, já, já bem ativista, digamos assim, eu né? estou sem paciência. Já tá perdendo a paciência já. E ela, de certa forma, ela te coloca numa posição já quase como se não fizesse parte do que a gente chama talvez de uma cena audiovisual. É porque eu encaro assim, tipo, uma cena audiovisual do Pará, assim, eu até estava falando para uns alunos meus que se eu tentasse montar uma mostra de cinema e política na Amazônia, eu ia ter pouquíssimos títulos para mostrar, sabe? Assim, tipo, aquela sequência de doc TVs, ela é toda, até pode ter política ali no meio, mas sob muitas camadas de, de, de vazios, assim. E aí fica numa linguagem muito lá atrás a política, né? E aí, então, a gente teve um pequeno ciclo, assim, com a Edna Castro nos anos 80, início de 90, né? Que Sensacional. eram cinemas que tinham aquela pegada sociológica, né? Antropológica, e depois meio que acaba, assim, né? E acaba, como tu falou, esses mecanismos de fomento, de certa forma, eles priorizam outro tipo de trabalhos, né? Digamos assim. Se tu for abordar o Sírio, é daquela forma um pouco mais da fé, né? Se tu for abordar os mitos da Amazônia, também naquela coisa mais de fantasia, né? As questões políticas, geralmente, elas não são debatidas no cinema paraense, né? Então, tu acha que essa tua postura de cineasta um pouco ela é como se ela não fizesse parte, digamos assim, de um sistema do audiovisual, assim, né? Essa coisa de realizar séries, que entrar no sistema, né? É como se estivesse tentando sair do sistema e tentando criticar o sistema. Te coloca num lugar diferente dentro do audiovisual, assim? Me coloca. Acho que sim. Acho que, inclusive, isso é um debate muito. Acho que muitas das vezes o que eu acho que vai entrar no meu debate do que é filme, que é uma coisa que eu quero debater muito. Quero debater muito nos próximos anos. O que é filme? Quero muito debater. Porque a minha ideia, Ramiro, é que se um pobre fala no filme, não é mais filme. Eu tenho a impressão de que isso acontece, a impressão muito forte de que isso acontece. De que se o pobre toma agência da história, da sua própria história, se ele é o narrador da sua história, e se ele aparece como um sujeito que é capaz de narrar o que aconteceu consigo, com complexidade suficiente para ele ser o narrador da sua própria história, aquilo não pode ser filme. E isso é uma coisa que, para mim, é um negócio que precisa ser combatido imediatamente, tá entendendo? Assim, como assim? Tipo, quem é esse cara que tá se... o pobre, ele pode falar até a situação de que ele tá falando, eu sou muito oprimido, não, eu sofro muito. Ponto. Aí vem um especialista que tem que falar por ele e É, explicar a própria história dele. Se o pobre, entre aspas, pelo amor de Deus, esse pobre, entre aspas, muito assim. uhum, Mas se a pessoa que né, essa pessoa, o oprimido, digamos assim, ele vira agente da sua própria história e consegue narrar essa história durante 10 minutos, 7 minutos. Aquilo não é aceito como cinema. Isso eu já várias vezes tive várias porradas aqui e vou continuar tendo porrada até o fim da minha vida, que é diminuir as falas das populações sobre si mesmas. Isso não é aceito, entendeu? Isso não é aceito. sem a voz do Isso não, antropólogo, do sociólogo, isso ela não é não é aceito. válido, né? Não, não. Uma pessoa que. Porque, assim, as pessoas são tão leves, elas são tão ninguém, elas são tão vistas como nada, são tão invisíveis, que tu tirar elas da invisibilidade incomoda muito, tá entendendo? As pessoas aparecerem como pessoas conscientes da sua história, conscientes do que elas passaram, conscientes de narrar a história daquele lugar, entendeu? Aquilo incomoda muito. Aí tu coloca no festival e não é cinema, porque a pessoa está falando. As pessoas precisam falar no cinema documentário.
entendeu? O cinema documentário precisa ser, ou ele é pessoal, ou ele é observacional, ou ele é uma tentativa de cinema direto ainda. Mas ele é isso, entendeu? Observacional, de preferência, que o pobre nem fale, que ele nem abra a boca. Não existe mais vaga agora nos festivais para nenhum pobre falar. Para nenhum Engraçado invisível sair da invisibilidade. Pode ver pega todo mundo. Não tem, não entra no acaba festival. criando um nicho assim, né, do cinema, digamos assim, o festival de cinema e antropologia, né, festival de cinema etnográfico, né, já não entra como cinema mais apenas, né, ele vai para um nicho bem específico, bem escondido, digamos assim, do público, né. Pobre falando não é cinematográfico o suficiente. É só uma etnografia que fica restrita, digamos assim, a um circuito acadêmico do cinema, né, quase, né, não é Cara, e mostrado. às vezes. Não é porque assim, se o cara tiver narrando a própria história dele, não é cinematográfico o suficiente. E aí eu acho que a gente tem que debater o que é cinematográfico o suficiente. Entendeu? Não é cinematográfico o suficiente. O que isso significa? Quais são as bases que estão definindo essa porra? Entendeu? Assim, isso aqui, se é cinema amazônico, ele tem que estar em outras bases. O que é cinematográfico para a gente precisa ter outro caráter, entendeu? Uhum. As bases brancas as bases brancas do cinema nunca vão aceitar o cinema que é preciso fazer na Amazônia. É isso que eu quero dizer, entendeu? O cinema que nós precisamos fazer nunca será possível de ser feito nas bases brancas e europeias do cinema. Não vai dar para fazer. Tem um movimento assim, que eu estou acompanhando assim, de perto aqui em Belo Horizonte, né, de uma discussão sobre o cinema mineiro. Essa coisa do cinema de identidade. Né? É, eu passei por isso há um tempo tentar criar, digamos assim, uma conceituação do que seria esse cinema amazônico ou paraense. Quais seriam as características que tornavam o cinema amazônico ou paraense? Né? E surgiu uma galera aqui em BH, né, do pessoal do Filmes de Plástico, né, que resolveu fazer um cinema mineiro periférico. E tem um embate muito grande deles, assim, com essa relação de que o cinema deles não é mineiro, digamos assim. E eles mesmos encaram o cinema dele como não sendo um cinema mineiro, de certa forma, né, com todas as características, digamos assim, geográficas, políticas de Minas. É um cinema periférico feito em Minas, assim, né? E eu tento conceituar esse cinema paraense, apesar de ele ser muito diverso, né? Não existe um cinema paraense, né? Existem alguns, né? E assim, qual é a característica que tu acha importante para essas futuras narrativas, né? Não só as tuas, mas assim, como tu tem esse projeto de formação também, né? Como é que tu tenta conceituar esse cinema necessário na Amazônia? Assim, qual é o cinema para se tornar, assim, digamos assim, um cinema que fale da gente, sobre a gente, que seja político, seja social, também possa ser entretenimento também, né? Também o cinema tem essa face que a gente não pode negar. Como é que tu tá levando essa tua linha também que tu fala também sobre de fomento e como é que tu tá sentindo que deve ser o cinema daqui para frente assim na Amazônia assim, tu como Acho que ele tem que ser tudo realizadora e isso. como também fomentadora, né? Acho que ele tem que ser tudo isso. Tudo isso. Ele tem que ser entretenimento, ele tem que ser ficcional, ele tem que ser imaginativo, ele tem que ter seu futurismo amazônico, ele tem que ter seu documentário, tem que ter sua função de registro, ele tem que ser tudo. Ele Uhum. tem que ter volume para ser tudo, entendeu? Ele não pode ser, mas ele não pode ser tudo isso e não político. Ele tem que ser É, político também, entendeu? também acho. Ele tem que ser tudo isso, até porque ele só vai funcionar se ele for tudo isso. Que ele seja tudo. A gente precisa de tudo. A gente está tão carente que a gente precisa de tudo. Nós somos muito poucos. Nós precisamos ter mais. Entendeu? Uhum. Primeiro que nós temos que fazer é ganhar volume. Nós precisamos ganhar volume ontem. E a gente só pode ganhar volume se a gente ganhar, se a gente conseguir formar mais gente. Entendeu? Não adianta, assim, e para isso a gente teria que ter uma coisa mais continuada, só que o fundo setorial tem esse grande problema, que ele não é continuado, as políticas foram descontinuadas, então a gente está com um problema muito grave. O que a gente tinha pensado em fazer com essa escola, eu já não sei se eu consigo continuar no ano que vem, Uhum. entendeu? Porque eu não sei se eu consigo dar continuidade no projeto, porque o fundo está todo
Tem uma todo reflexão que eu estou desmontado. fazendo, Priscila, que não sei se tu vai concordar, né? Que essa quebra dos ciclos, né? Precisa que exista um calendário de fomento para que o realizador novo, o realizador antigo, possa se programar, né? Fazer projetos e saiba que aquele projeto não vai rolar esse ano, mas pode rolar no próximo. É da prefeitura, é do governo do estado, é federal, mesmo que seja o internacional, criar, na verdade, uma espécie de calendário minimamente previsível para que ele consiga se programar para desencavar os projetos dele, né? Essa quebra dos ciclos, né? Que foi uma corrente, a gente vive, na verdade, ciclos e quebra de ciclos e reinício de novos ciclos do zero, assim, né? Então, assim, tipo, eu acho que essa falta de previsibilidade, essa instabilidade toda no fomento do cinema, né? Mesmo sabendo que possa existir uma possibilidade de um cinema bancado por empresas, que eu sei que o cinema já não pode ser tão político, já tem que ser talvez um pouco mais alegórico, né? Mas que exista mesmo a previsibilidade para isso também, né? Que isso gere também uma coisa, também um movimento, um projeto mesmo, que a pessoa possa se projetar para o futuro, né? E aí está faltando isso mesmo. E, assim, eu não vejo um movimento ainda nesse sentido, sabe, de criar mecanismos que independam de governos, né? Mesmo governo de esquerda mesmo governo de direita mesmo, tanto faz o governo, seja a prefeitura do PSOL, a prefeitura do PSDB, que esses mecanismos corram independente disso, né? Apesar de ter todas as barreiras que uma curadoria ou uma comissão eleita para selecionar projetos, ela já tem uma série de limitações também, né? São pessoas julgando projetos e tudo mais. Sempre vão existir imperfeições, mas que exista pelo menos a previsibilidade disso, né? Sim, que as pessoas possam ser preparadas para esses processos, até porque uma parte deles deixa o realizador amazônico fora, porque depende de uma série de conexões que não são possíveis de serem feitas na Amazônia. Por exemplo, a gente tem um edital agora aberto de VOD, que as produtoras têm que estar atreladas a um canal. Esse é um relacionamento que nenhuma produtora, eu acho que só a gente talvez tenha. E isso porque eu estou aí há 20 anos, né? Mas assim, e ainda assim, para mim é muito complicado. Muito Mesmo com todo esse complicado. portfólio, né? Mesmo com todo o Mesmo com portfólio. 20 anos de trabalho, mesmo com um monte de coprodução feita, mesmo nunca tendo tido nenhum problema com prestação de conta, graças a Deus, na minha vida. Mesmo com toda essa experiência, Já é mesmo assim, difícil. a gente. Cara, existe um racismo regional muito forte, entendeu? E ele atinge os realizadores e atinge as empresas também. Eu não sei, a gente não pode falar racismo, porque a empresa é uma pessoa jurídica que É. não tem raça, mas existe um preconceito regional muito forte. Então, quando uma empresa amazônica se coloca para fazer uma obra para um VOD nacional, ela é olhada como se fosse uma incapaz, entendeu? E não importa todo o teu portfólio técnico e de realização, porque entendeu? Quem eles querem patrocinar alguém que esteja ali do lado deles, que funcione igual um paulista, entendeu? Então, esse diálogo por si só é muito complicado. Agora, a gente está com dois projetos de VOD assim, em curso, um com a Globo está entrando com outra coisa, e são modos de produzir muito diferentes. Entendeu? A gente Uhum. tem que entender que existe uma diferença aí também. A gente acha que a gente só se organizou a partir de modos de produção de São Paulo, e isso também não é verdade. Isso é pouco discutido entre a gente. Nós nos organizamos de uma maneira um pouco diferente. E eles têm que saber que nós nos organizamos de uma maneira um pouco diferente, porque é o nosso modo de fazer também. Entendeu? Isso tudo não está no jogo ainda, porque a gente ainda não tem volume suficiente para ser considerado um player desse jogo, entendeu? A gente ainda está é considerado ainda meio uma aberração, um realizador amazônico, Uhum. uma coisa meio estranha. Meu Deus, essa pessoa é um realizador da região norte, ainda é um cara, né? Tanto que o Sérgio, por mais que não tenha nascido, mas eu considero ele o cara do Acre, quando ganha Gramada, meu Deus do céu, o filme do Acre. É. Entendeu? A gente ainda é considerado esse Ainda negócio tem esse bizarro aí. espanto ainda, né? Ainda Totalmente. ainda tem o exótico no meio,
essa pecha do exótico, né, ainda, né? E acho, amigo, que a gente precisa dialogar mais em prol de um cinema amazônico do que propriamente de um cinema paraense também, entendeu? É. A gente tem, infelizmente, os realizadores paraenses têm pouca conexão com os outros realizadores amazônicos. A gente precisa se entender mais Uhum. como grupo. Acho que a gente se entende muito pouco como grupo. As experiências dentro da região foram sendo construídas de uma maneira cruel, né? Então a gente precisa. O teu movimento eu acho muito parecido com o movimento do Roger Elahá, do Fernando Sektovich, ou da Jorane Castro, né? Eles se viram impelidos a formar um pequeno núcleo de produção, se fechar ali e fazer os seus projetos, assim, né? E mesmo não estendendo muito os braços, assim, mesmo se fechando nos seus projetos, nas suas realizações e tentando tocar e sobreviver, assim, tipo, mas eu acho que esses 4 personagens que eu te falei agora, tu, o Roger, o Fernando e a Jorane, óbvio que eles têm muito mais semelhanças do que diferenças entre eles, né? É óbvio que isso pode ser amalgamado numa potência maior, né? Mas acaba que cada um deles, na tentativa de sobreviver ao caos, né? A diferença se isola e se protege também, né? E aí não se expõe também numa briga porque que talvez possa fechar portas de uma coisa mais comercial, né, e tudo. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. A cineasta, realizadora, diretora, Priscila Brasil, ela é fechada para o comercial, para o É, entretenimento, assim, de propostas as, de talvez fazer coisas fora desse âmbito da política e do ativismo pela Amazônia? aham, Tu não te vê como totalmente. uma realizadora que pode fazer um filme da Marvel, por exemplo? Sei lá, estou viajando pesado, mas um filme para uma produtora, uma novela, uma coisa. Totalmente. Já fui sondada por novela. Não quero. Não quero Globo, não quero nada, não quero nada. Não, sou totalmente fechada, totalmente fechada. Assim, o meu compromisso com a floresta só é menor do que o meu compromisso com meus filhos. É nesse nível. Uhum, Assim, a minha vida está dedicada à Amazônia na sua complexidade, no que eu acho que ela é, na minha visão própria do que ela é, claro, uma visão pessoal, E mas mesmo ela está sabendo que tu não vai dedicada dar a conta, esse né? espaço. Mesmo Hum? sabendo que tu não vai, talvez, dar conta da complexidade, Nunca vou dar conta, nunca vou dar mas que conta, mas vá. vou dar a minha contribuição para ele, entendeu? O meu compromisso é com esse espaço. Se eu precisar um dia dar, como eu te digo, isso só tem uma coisa acima disso, que são meus filhos. Se um dia eu precisar dar comida para os meus filhos, eu posso vir a fazer alguma coisa fora disso. Uhum, Mas se não for esse o motivo, eu não tenho por que abraçar nada que não ajude esse projeto que é o projeto da floresta, é o projeto da floresta dos povos da floresta serem conhecidos, da complexidade da cultura amazônica ser reconhecida, da própria floresta ser preservada, é de tudo isso, de discutir quem nós somos e o que nós queremos. Se não for isso, eu não quero, entendeu? Eu posso fazer isso em nível ficcional? Posso. Tenho uhum. 2 projetos de ficção que eu considero importantes para acontecer no ano que vem. Eu vou ter que filmar 2 filmes de ficção no mesmo ano? Vou. Mas como é que eu vou fazer isso? Não sei. Mas vou ter que fazer no ano que vem. São dois filmes de ficção. Os dois colaboram para discussões que eu acho importantes ter na Amazônia. Uhum, Entendeu? Muito importantes, discussões que eu considero fundamentais. Então, eles estão ajudando o meu projeto maior, que é de discutir a cultura amazônica, de discutir a floresta, de discutir politicamente isso, sempre politicamente, a andar. Não posso te dizer que eu nunca vou fazer outra coisa, mas a condição disso é que eu tenha que colocar comida na minha casa, uhum. entendeu? Até o momento que isso não seja necessário, que eu estiver conseguindo viver dos meus filmes políticos, eles serão sempre políticos. E eu não tenho medo não, Ramiro. Fico muito feliz Já em fui ver isso mesmo. ameaçada, já disseram que eu sou louca, já disseram que enfim, não Ah, é fácil fazer o que já aconteceu de tudo na minha vida, mas enfim, eu não vou voltar atrás, não. até Existe um porque, propósito. até porque surgiram, né, com esse advento do fascismo, né, pessoas muito próximas que, inclusive, sabem coisas muito íntimas nossas, né, se venderam e que aí acaba que traz à tona essa coisa, né, tipo, sei lá,
qualquer conflito, assim, para atrapalhar, para tirar burburinho, falar, tirar a tua voz, né? Eles querem, a tendência é essa, de querer invisibilizar, né, projetos, tornar pessoas invisíveis e calar bocas mesmo, né? Então, essa é uma briga constante mesmo. E eu, assim, eu fico muito feliz de conversar contigo e de saber desse teu posicionamento mesmo, sabe? Eu não tenho vontade de fazer mais nada, não. Enquanto pesquisador de cinema, eu fico, assim, muito feliz, assim, de ouvir esse teu posicionamento mesmo, assim, fica... Você, não vai fazer coisa aí para a Europa. Eu falei, não tenho a menor vontade, assim. A não ser que existe uma conexão entre a Amazônia e a Europa, que são coisas que eu pretendo fazer também. Verdade. Eu estou trabalhando, inclusive, em alguns projetos futuros que conectam Portugal, a Amazônia, sem ter que passar por Rio e São Paulo. E aí acho que a Alemanha, a Amazônia, isso daí também me interessa. Mas quando não tem Amazônia no meio, eu meio estou fora. Eu queria te fazer uma última pergunta, quase como, na verdade, uma provocação, uma reflexão, assim. Esse teu distanciamento, né, uma espécie de exílio, né, que eu gosto do termo exílio, né, para o que tu está vivendo, eu acho que ele é bem, ele, apesar de ser um acadêmico, mas ele é um exílio, assim mesmo, né, um afastamento mesmo, né, um distanciamento do teu local para tu poder fluir o teu pensamento, né, escapar um pouco da violência mais próxima, pelo menos, né, apesar de existir a violência ainda, né, da comunicação toda, mas pelo menos essa violência próxima está um pouco afastada, né, teus filhos e tudo, as tuas filhas, assim, digamos, mais protegidas. Como é que é o teu sentimento em relação a essa visão desse afastamento da Amazônia especificamente, mas vamos falar mais especificamente ainda de Belém. Como é que tu vê essa cena audiovisual de Belém, levando em consideração algumas coisas, como, por exemplo, o fomento, os realizadores, a produção, o que está te chamando a atenção, o que tu acha que poderia ser feito, assim, como é que tu vê de fora esse núcleo de Belém da produção acontecendo, assim, em vários sentidos, assim. Acho que está muito tumultuado, muita vontade das pessoas fazerem alguma coisa, mas muito, muito tumulto. Belém, e aí eu acho que tem a ver com a natureza da cidade, que a natureza da cidade me parece sempre assim. Porque quando a gente fala de audiovisual, eu acho que muita gente está falando da elite dessa cidade. Muitas pessoas vêm de uma situação de privilégio, muitas, não sou eu. Mas a gente tem também um grupo novo que eu vejo emergir de pessoas que saíram já formadas a partir da UFPA, do curso. Então, eu acho que tu tens grupos diferentes do que tu tinha há 10 anos. Isso eu acho muito positivo, porque realmente um cinema novo pode emergir daí. Mas a condição da cidade, Belém é uma cidade muito confusa, sempre, muito confusa. E aí não está falando só de a fofoca, eu sempre digo, a fofoca é uma coisa natural do paraense, as pessoas É, inventam coisas umas sobre as outras e quando tu vê, isso é muito improdutivo. E muitas das vezes eu acho que as coisas são impedidas em Belém por causa dessas coisas, entendeu? Porque as pessoas elas cuidam uma da vida das outras, inventam uma série de coisas, quando tu vê o negócio, tu não sabe mais nem de onde veio, e isso é um pouco impeditivo das coisas irem em frente. E isso me decepciona e me deixa um pouco angustiada às vezes e decepcionada. Mas isso teve uma coisa boa, porque o meu atual marido chegou e falou assim, cara, ele é do interior. E aí ele falou assim, cara, tu só pensa em Belém. E tu não vê o resto, né? A Amazônia é muito mais complexa e tem pessoas emergindo de vários outros lugares que não são Belém. E ele fez uma crítica que vocês de Belém são muito Belém centrados. E a coisa é muito maior do que isso. Vocês acham que esse pequeno núcleo é tudo, enquanto ele é apenas um pingo no processo. E aí eu fiquei pensando que realmente, hoje em dia, a emergência de grupos fora da cidade de Belém, mas grupos em Marabá, grupos em Santarém, grupos em Altamira, anda me interessando mais em relação... E acho que a gente precisa ser um pouco menos centrado em Belém e criar alguns projetos e criar uma associação com esses grupos, entendeu? Que estão emergindo fora de Belém. Eu acho que isso é fundamental. A gente sofre de um Belém-centrismo mesmo e a gente precisa verdade. dar uma curada nele, entendeu? Acho que isso eu só consegui ver quando eu vim para cá. Aham, verdade.
Priscila, assim, eu vou te agradecer. Eu sei que a gente tinha muita coisa para conversar ainda, né? Mas eu, assim, tipo, te parabenizo pelo teu trabalho, pela dessa nova vertente, digamos assim, de uma Priscila acadêmica agora também, né? Priscila que vai virar doutora, A olha Priscila isso. doutora, vai ser muito bom para o audiovisual isso também, né? E traz uma formação diversa para dentro do audiovisual, assim, tipo, eu fico muito feliz do teu trabalho, assim, ele é uma inspiração mesmo. Eu poderia fazer a minha tese só baseada no teu trabalho, sabe? Seria mais fácil, inclusive. Mas, assim, tipo, é porque tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser É, dita, assim, né? Mas é óbvio que dá para virar artigo, dá para virar tudo, né? A gente sempre pensa nos desdobramentos, né? sempre Ai, tem mas os que. artigos, pode criar vários artigos sobre isso, né? E aí eu te agradeço e, assim, tipo, eu tô aberto também para qualquer coisa, assim, o projeto, eu vou tentar dar um gás nesse projeto maior agora, depois do doutorado, né? Para tentar, de repente, participar dessa luta por um fomento maior do cinema, né? É, Não, eu acho que se- precisamos fazer isso. Estamos junto precisando nessa, de uma com espécie certeza. tentando ser esse Família, eu sou fã repositório. do trabalho que tu está fazendo. Tu está fazendo um trabalho sensacional. Eu mostrei o teu trabalho para o Rafael, meu marido, ele falou, cara, isso é sensacional. Ele fica lá, ele vê todas as coisas que tu coloca e tudo. Ele está interessadíssimo em conhecer mais, e aí ele ficou encantado com o teu trabalho. Eu falei, Ah, o cara está fazendo vou tentar doutorado, né? melhorar ele agora. A partir dessa força, eu vou tentar dar uma melhorada mais. A responsabilidade fica maior aí. Eu te agradeço muito, assim.